Olá, seja bem-vindo ao Santicast SAS Enem, o podcast que vai colocar você de cara com o Enem 2025. Então, com muita alegria, nós estamos iniciando mais um espaço de muita informação, muitas dicas, resolução de questão. Então, você que vai se preparar para o Enem, especial nossos alunos do Colégio Santana, se liga aí nas dicas de hoje, porque nós estamos aqui já na nossa sala, nosso estúdio podcast, com os nossos dois mestres da geografia, professor Alexandre e professor Fernando Culeda. Nos próximos minutos nós estaremos com vocês, trazendo aí muitas informações sobre a disciplina de geografia. Você que está se preparando para o Enem, no próximo domingo, é o primeiro dia de aplicação de prova, com a prova de linguagens e ciências humanas. Então, o nosso semanário de cara com o Enem, como de costume aqui no Colégio Santana, investe nessa preparação intensiva, não só com as aulas regulares na sala de aula, mas também com atividades extras. Atividades extras que esse ano traz toda essa nova tecnologia à sua disposição através do Santicast SAS Enem. Então se liga aí que nos próximos minutos estaremos com vocês, trazendo muita informação, dicas, resolução de questões para que você possa ter um excelente êxito, um bom êxito, na verdade, na prova do Enem, especialmente na componente curricular Geografia. Boa tarde, professor Alexandre. Boa tarde, professor Auricélio. Boa tarde, professor Fernando. Boa tarde, você que está acompanhando conosco essa apresentação, e especialmente você, aluno Santana. Estamos aqui a todo vapor, dedicados para prepará-los para essa tão esperada prova de Ciências Humanas / Geografia que você irá fazer no próximo domingo. E aí, professor Fernando, boa tarde inicial, tudo bem? Boa tarde, Auricélio. Boa tarde, professor Alexandre e nossos alunos que estão ligados, Inaugurando hoje o nosso podcast, Inaugurando o podcast de Geografia. Dicas de Enem. Dicas de Enem. É assunto que nós já discutimos em sala, debatemos, então vamos só fazer uma pequena revisão. Exatamente, professor Fernando. E é o que eu digo para os nossos alunos. Nesse período agora a gente desacelera um pouco, Eu acho que fica mais no contexto de resolução de questões. É claro que de manhã nós estamos na sala de aula, intensificando nessas componentes curriculares. Essa semana, aqui no Colégio Santana, para os alunos da terceira série, somente aulas de linguagem e ciências humanas, justamente para não deixar nenhuma brecha, nenhuma dúvida para a prova do próximo domingo. E já vamos logo dando início aí, você que está nos acompanhando no nosso Santicast SAS Enem. Nós, os professores Alexandre e Fernando, trouxeram algumas questões, sobretudo aquelas questões que são clássicas, digamos assim, que traz uma abordagem, os conceitos que sempre o Enem exige nas últimas edições. E já vamos começar com o professor Alexandre, que vai discutir aí uma questão que traz aí uma abordagem de geografia, uma questão que já foi do Enem, não é isso? Então a questão já está aí, você já pode acompanhar na tela do nosso Santicast SAS Enem, a questão do Enem 2020, é isso, professor Alexandre? Exatamente, a questão caiu no ano de 2020. Você que é o nosso aluno Santana, então já sabe muito bem, como é sempre colocado em sala de aula, nós temos o raio-x Enem. E nós podemos destacar um top 10, um top 5, então, dos assuntos mais relevantes nas provas do Enem que têm ocorrido nos últimos anos. Maravilha. E como um assunto de grande relevância vem ser o espaço geográfico brasileiro, o espaço rural e o espaço geográfico brasileiro. Caiu no ano de 2020, questão do Enem, a primeira questão nos diz o seguinte: as estatísticas mais recentes do Brasil rural revela um paradoxo que interessa a toda a sociedade. O emprego de natureza agrícola definha em praticamente todo o país, mas a população residente no campo voltou a crescer, ou pelo menos parou de cair. Esses sinais trocados sugerem que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não determina sozinha os rumos da demografia no campo. Esse novo cenário é explicado, em parte, pelo incremento do emprego não agrícola no campo. Ao mesmo tempo, argumentou a massa de desempregados, inativos e aposentados que mantêm residência rural. Então, contextualizando um pouco aqui a questão, o enunciado ele fala das mudanças que têm ocorrido no campo, no espaço rural brasileiro.
Então, tem se observado que essas mudanças, elas têm ocorrido uma vez que quem habita no campo não necessariamente desenvolve a agricultura. Vale lembrar aqui a diferença entre campo e atividade rural. Atividade rural é o setor econômico, setor agrícola, setor primário da economia, e campo é o espaço geográfico. Então, recordando que espaço geográfico é o espaço ocupado e transformado pelos seres humanos. Então, o Brasil, desde a sua colonização, por assim dizer, até meados da década de 30 para 40, era um país essencialmente rural. É tanto que quando você faz um casamento com a urbanização, que é o primeiro assunto, né, de maior relevância do Enem nos últimos anos, você vê que era um país predominantemente rural. A partir dos anos 40, tem ocorrido uma mudança, onde o país ele passa a ser um país urbanizado. Então você tem esta mudança, que é este assunto que o texto ele aborda. Ele fala aí uma mudança onde quem mora no campo não necessariamente trabalha na agricultura. Ou ele é aposentado, ou ele está desempregado no ambiente rural. Continuando, o comando da questão nos diz: sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem item A, heterogeneidade do modo de vida agrário, B, redução do fluxo populacional nas cidades, C, correlação entre força de trabalho e migração sazonal, D, indissociabilidade entre local de moradia e acesso à renda, ou a letra E, desregulamentação das propriedades nas zonas de fronteira. Então, como gabarito correto, podemos marcar o item A, onde vem mostrando uma heterogeneidade no modo de vida agrário. Vale lembrar que é de acordo com o enunciado, com o texto, fazendo a relação com o espaço geográfico brasileiro. Aí vai uma dica para você que irá fazer essa prova, onde não perder tempo em analisar o texto duas vezes. Então, o primeiro passo seria correto analisar o comando da questão. Qual é o comando da questão? Sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem A. Então, você já vai ler o texto sabendo o que é que ele quer saber. Então, como gabarito correto, você tem aí a heterogeneidade do modo de vida agrário. As mudanças que têm ocorrido no espaço agrário brasileiro. Mais uma vez, frisando as mudanças, o novo rural brasileiro, onde se desenvolve tanto a atividade agrícola como outras atividades. Aí você tem o turismo rural, você tem o turismo ecológico, você tem os hotéis fazendas. A pessoa mora no campo, vai trabalhar todos os dias na cidade ou vice-versa. Então você tem aí as mudanças que têm ocorrido no espaço geográfico, no espaço rural brasileiro. Muito bem, professor Alexandre. Então continue com a gente, porque mais dicas assim como essa que o professor Alexandre está trazendo para você, especialmente aluno do Colégio Santana, para que na prova de geografia não fique nenhuma dúvida. Professor Fernando vai abrir a sua questão, uma questão sobre agronegócio brasileiro, é isso, professor Fernando? Isso. Uma questão que vai abordar um tema também que é muito, muito comum, né? Eu acredito que é um tema muito clássico. O Alberto vai providenciar aí a questão do professor Fernando, está lá na sequência, né? Então, o agronegócio brasileiro em pauta agora, não é isso, professor? Bom, então vamos ver aqui sobre o agronegócio, que é a base da nossa economia, né? Isso. O agronegócio do Brasil é responsável por mais de 1/3 das exportações da balança comercial. O Brasil sustenta o mundo em termos de 25%, 20%. Estima-se que cada R$3 da nossa economia nacional, R$1 vem da agroindústria. Vê a importância que nós temos. Além disso, o setor é responsável por gerar 37% de empregos criados. Esse desempenho coloca o país em perspectiva de uma próxima década ser o maior produtor de commodities, como farinha de soja, cana-de-açúcar, café e outros produtos da nossa pecuária. O fato de crescimento econômico proporciona uma melhoria das condições sociais de um país. Mas precisamos avaliar também os custos. Aí que vem o comando da questão. Por exemplo, além do desmatamento, a expansão do agronegócio da Amazônia desperta outras preocupações e precisos que devem ser considerados, tais como o aumento da pressão sobre a biodiversidade do planeta. Também você vai ter o aquecimento global,
vai diminuir a área de reservas ambientais, por exemplo, e mais recentemente até a segurança alimentar. O que o Enem perguntou para o nosso aluno? A respeito do agronegócio da Amazônia, o ensaísta se defende para a região. Aí o aluno tem que voltar na economia, sobre o agronegócio. A Amazônia é a nossa última fronteira agrícola. Saiu o pessoal do sul, sudeste nos anos 60. O sul levou a soja, o sudeste levou o boi. Foi para qual região? Centro-oeste. Já foi batido várias vezes no Enem o Cerrado, que foi a zona mais impactada pelo agronegócio. Em especial a soja, milho, algodão, que são commodities que o Brasil exporta. E também a carne, que o Brasil é destaque mundial em exportação. E agora, nossa última fronteira é seguir para a Amazônia, onde você tem o chamado Arco do Desmatamento, ou Arco do Desflorestamento. São os estados que já chegou a soja e o boi. E para parte do nosso Nordeste, nós temos a região de Matopiba, ou Mapitoba, que são os estados que chegou o agro. Maranhão, que é o mar, né? Que é o Tocantins, que é a região norte ainda, né? Temos o Piauí e o estado da Bahia, chegando a soja e o boi. Então, o texto enfoca chegando na Amazônia. A Amazônia é uma floresta equatorial, tropical, maior do planeta. E agora está tendo aquele índice de desmatamento, fora as queimadas que o Brasil lidera, né? De uma selva amazônica, ela pode transformar numa savana. Isso aí chama savanização da Amazônia. É o impacto direto logo do desmatamento. Depois do desmatamento, viram a savana, vão partir para uma estepe. E depois da estepe, que é uma paisagem rasteira e pobre, é que vem o deserto. Então, o que é que o aluno deduz? Não tem nada a ver com isso aí por enquanto, não. É prevenir, né? O que é que se deve fazer na nossa floresta? E na Amazônia, a gente sabe que o solo é pobre. E lá chove todo dia. Essa chuva na Amazônia provoca a chamada lixiviação, que remove o nutriente na cobertura do solo. Aí imagina, você desmatar no solo ruim, né? Vai gerar vossoroca, vai ter assoreamento do rio, que já está havendo na Amazônia, tem trechos que o navio já não passa, que está assoreado, né? Então o Enem pede o comando da questão o que deve fazer. Então, bora ver. A respeito do agronegócio da Amazônia, defende para a região a intervenção estatal da economia, né? Sabe que o agronegócio é iniciativa particular. Aí são os grandes proprietários da agricultura mecanizada de grãos ou da pecuária extensiva. A exploração de nova fronteira agrícola, a Amazônia já é uma nova fronteira agrícola. É a nossa última, né? E a Amazônia é a parte mais preservada do Brasil, por incrível que pareça, né? É a maior floresta do mundo. A mais impactada ao longo da história foi a Mata Atlântica, onde começou a nossa economia, com a extração de madeira, depois veio o ciclo do chamado pau-brasil, que é a extração de madeira, veio a cana-de-açúcar, pela costa litorânea, né? Para o interior, nós tivemos o nosso garimpo, a nossa mineração, e a última atividade que mexeu com ela foi o café. E agora o Brasil está partindo para outra paisagem. Você viu que entrou no Cerrado e agora na Amazônia. Então, desenvolvimento de uma economia mais sustentável, essa que é a resposta, né? A sustentabilidade. E o Brasil já é um dos países que mais pratica isso aqui. Uma cultura mais sustentável. Tanto é que ele lidera a pauta de exportação. O Brasil é o maior exportador de soja do planeta. Batemos os Estados Unidos em produção e exportação. Café, o Brasil lidera a produção mundial. O estado de Minas é o campeão do nosso café. Temos também a questão da carne, que o Brasil é o maior produtor exportador. O norte-americano produz muito, mas consome. E o Brasil é para baixo, esse é o mundo, né? Então, isso aí são as commodities, né? Então, o aluno marcaria a letra C. Muito bem, coisa boa, né? A gente precisa conhecer melhor o nosso Brasil, né, professor Fernando? Muita riqueza. Muita riqueza. E talvez até por preconceito o aluno já teria até excluído a letra C. O professor Fernando já fez aí todos os argumentos necessários, né? Professor Alexandre, você traz aí uma questão, para a questão número 2, né? Foi exigido no Enem 2024, é isso, professor? Sobre conferência climática. Exato. O professor Alexandre agora vai lá para a questão número 2. Nosso querido aí amigo Alberto está ajeitando para que a gente possa acompanhar. Vamos lá, professor Alexandre. Exatamente, professor Auricélio. Podemos observar, então, o Enem 2024 cobrou uma questão ambiental. Este assunto aqui ele é de interesse não só pelo fato do meio ambiente ele estar sempre presente na prova do Enem,
Não só na parte de geografia, mas entra também na biologia, na parte de ecologia. E um outro assunto que nos interessa nessa questão é a atualidade. Então, por quê? Porque esse ano 2025, o Brasil sediará a COP30, que é justamente a Conferência das Partes, que é o assunto da nossa questão. Nos diz o seguinte: a 26ª Conferência do Clima das Nações Unidas foi realizada com a perspectiva de que os países tornassem ainda mais ambiciosos os compromissos assumidos no enfrentamento das mudanças climáticas, de modo a evitar que a temperatura global se eleve acima de 1,5 graus, marca que já vinha sendo discutida desde o Acordo de Paris de 2015. A pressão do setor empresarial, que se posicionou de maneira contundente nesta COP26, gerou impacto positivo. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável capitaneou, por meio do Movimento Empresários pelo Clima, a adesão de 119 CEOs de importantes empresas e 14 instituições do setor privado, de setores tão diversos como agronegócio, alimentício, aviação, elétrico, farmacêutico, finanças, infraestrutura, logística, papel e celulose, petroquímico, saúde, tecnologia, telefonia e varejo. O Brasil deixa a conferência com o compromisso de fazer valer sua meta e reduzir 50% dos gases do efeito estufa até 2030, em relação aos níveis de 2005. Anteriormente, a meta da redução era de 43%. Então, antes de passarmos para o comando da questão e os itens, então vamos contextualizar um pouco a questão. Ela fala das COPs. As COPs, ou Conferência das Partes, são conferências realizadas anualmente com o compromisso de reduzir o aquecimento global ou de reduzir a quantidade de carbono na atmosfera. Nós temos as conferências oficiais da ONU, aquela onde a primeira foi em 72 em Estocolmo, e geralmente a cada 10 anos temos uma, onde o Brasil ele foi o palco da segunda grande conferência da ONU em 92, a ECO 92 ou Rio 92, onde popularizou-se o desenvolvimento sustentável. Na ECO 92 criou-se a Carta da Terra e a Agenda 21 com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aí tivemos em 2002 Johannesburgo, África do Sul, 2012 Rio mais 20, também no Rio de Janeiro. E nós temos, além dessas conferências, nós temos as conferências das partes, as COPs, onde, como já comentado, iremos sediar agora no mês de novembro, na Amazônia. Belém, né? Exato. Temos 2 escolas lá, professor, das Filhas de Santana, Gentil Bittencourt e Santa Rosa. Olha aí. Nossos professores já estão também trabalhando muito esse tema lá. Tem, COP30. Né? COP30. COP30. Então, por que COP30? Porque foi 30 anos após a primeira COP. A primeira conferência das partes foi realizada em 95, em Berlim, e a cada ano é realizado uma COP em país diferente. Nós tivemos aquela que podemos dizer que foi a famosinha, que foi em 97, o Protocolo de Kyoto, a COP3, na cidade japonesa, né? Kyoto, e a cada ano é realizada uma delas com o objetivo de lançar ideias, propostas para a neutralização do carbono na atmosfera com o objetivo de reduzir o aquecimento global. A questão fala o texto sobre a COP26, que foi o Acordo de Paris de 2015, realizada, e o comando da questão nos diz o seguinte: conforme o texto, o compromisso assumido pelo Brasil foi resultado dos tensionamentos promovidos por item A, povos ribeirinhos e segmentos culturais, item B, blocos econômicos e instituições militares, C, grupos científicos e universidades públicas, D, organismos supranacionais e sociedade civil, ou item E, agentes governamentais e demanda turística. Então, de acordo com a análise do texto, nós podemos chegar à conclusão que o item correto é o item D,
ele fala de organismos supranacionais e sociedade civil. O texto, ele falou de 119 CEOs de importantes empresas e 14 instituições do setor privado. Ele cita inúmeros, né? Infraestrutura, logística, papel e celulose, petroquímico, dentre outros. Então, este compromisso que se tem com o objetivo de reduzir o aquecimento global. Vale lembrar que o texto, ele falou aqui também do redução até 2030. Quando falamos dos objetivos do desenvolvimento sustentável, ele tinha até o ano 2015 para ser instalado. Não se conseguiu alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aí foi criado a Agenda 2030, ou seja, foi adiado mais 15 anos até o ano 2030, com o objetivo de alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. E você, nosso aluno Santana, e você que está nos dando atenção nesse momento, então é importante você ter em mente questões envolvendo atualidades e a importância da Amazônia, não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. O professor Fernando, agora há pouco, falou que o solo da Amazônia é um solo naturalmente falando pobre, e é verdade, e a floresta amazônica, como a floresta equatorial, é uma floresta autotrófica ou autofágica. Ou seja, ela produz o seu próprio sustento do solo. Isso quer dizer que se houver um desmatamento da região amazônica, possivelmente você teria um processo de desertificação e, consequentemente, você teria ali um ambiente onde a biodiversidade não seria tão exuberante como nós temos hoje. E diversas questões, o Enem, como a gente diz por aqui na nossa região, vira e mexe, o Enem aborda a Amazônia. Ele já colocou questão, por exemplo, onde colocou o mapa mundi, ao longo da linha do Equador, colocou lá o grande deserto australiano, na mesma latitude colocou deserto do Saara, e na América do Sul, na mesma latitude, não possui desertos. Aí lá ele pergunta, aí mostra a importância da floresta amazônica na criação dos famosos rios aéreos, que é os que promovem grande umidade na América do Sul. E uma outra questão do Enem, ela falou sobre os tipos de chuvas presentes na Amazônia. Você tem as chuvas por convecção. Então, por causa do clima equatorial, quente e úmido, o professor Fernando comentou agora há pouco que chove na Amazônia todos os dias. E o Enem já perguntou em 2 ou 3 questões qual é aquele tipo de chuva, que é a chuva por convecção. Então, você que está se preparando para o Enem, especialmente você, nosso aluno Santana, pode ver que a Amazônia ela está sempre presente nas questões do Enem. E, em especial, este ano, envolvendo aí não só a exploração dos recursos naturais, mas como também puxando para a questão de atualidades, como a COP30, que será realizada lá na região norte do Brasil. Tudo bem, professor Alexandre? O professor Fernando agora vai nos trazer mais uma questão, acredito que envolvendo também um pouco desses desafios ambientais, já que é o tema do momento, né, professor? Exatamente. Esse movimento todo aí. Então, professor Fernando, com mais uma questão. Então, se liga aí, porque vem mais dica de geografia com o professor Fernando. O tema já foi cobrado várias vezes no Enem e outros vestibulares. É sobre o continente africano. A Grande Muralha veio da África. Deverá estender-se na costa do Senegal, no Oceano Atlântico, até o leste da Etiópia. São 15 quilômetros de largura e 7.775 quilômetros de extensão. A faixa de árvores tem o objetivo claro, impedir que o Saara avance cada vez mais para o continente africano e prive, assim, milhões de pessoas de meios de subsistência serem extintos, que convivem naquela região. O Muro Verde é uma tentativa inspiradora e ambiciosa de encontrar uma solução urgente para os principais desafios ambientais do século XXI. Bom, o aluno tem que ter na mente logo o continente africano, suas paisagens. No extremo norte da África, você tem um clima mediterrâneo, onde a paisagem é mediterrânea, aquele da azeitona, da uva, da videira, né? Abaixo do Mediterrâneo, você tem o deserto Saara, um deserto natural, pelo fator latitude que o Alexandre falou agora, né? Toda zona de alta pressão é espessura de vento, forma um deserto, né?
tanto o Trópico de Câncer, que passa o Saara, e no nosso Capricórnio. Abaixo do Saara, você tem a região do Sahel. O Sahel é um clima semiárido, é uma transição do deserto para um clima tropical. É o mesmo clima da região de Sobral, o semiárido. E a paisagem é estepe, uma paisagem rasteira, pobre. Abaixo do Sahel você tem a savana, que é o nosso cerrado aqui no Brasil, de clima tropical. Então o que é que está vindo com o deserto Saara? Está crescendo. Está crescendo para onde? Para o norte não pode, que ali já tem o mar Mediterrâneo. Aluno deduz, é para baixo. E abaixo é a região da estepe, que é a região do Sahel. Eles querem evitar que cresça o deserto. Então, o deserto Saara é natural, eles chamam de desertização. O que é que está vendo lá? Aumentar o deserto por ação antrópica. E quando é antrópico, o termo já é outro. É a desertificação. Né? Que o aluno veria no item C, né? Desertificação. Aí vamos partir para o tema Brasil. Esse mesmo impacto ambiental está havendo no Brasil e o Enem já cobrou. Qual é a região do Brasil que o clima é semiárido? A nossa. Né? E a paisagem é a Caatinga, que é uma espécie de estepe. Só que Caatinga só tem no mundo, no Brasil. Né? Mas ela tem as feições de uma estepe também, embora tenha formação arbórea, arbustiva e herbácea. Né? Então, para o Nordeste, está vindo a mesma coisa. A Caatinga vai virar um deserto. Né? Que ela já está naquela parte da estepe. E quais são as áreas impactadas? Né? Os principais focos. Você vai pegar o sertão nordestino no Polígono das Secas. No Piauí, a porção sul, tem o sertão de Gilboés. Já passei por lá, o cenário é feio. É mesmo? Você não vê uma casa. Meu Deus. Deserto. Só garrafa jogada na estrada de água. Né? Outra região é o estado do Pernambuco. Aqui na divisa com o Ceará. É a região de Cabrobó. Região violenta. Entendeu? Aí você vai para o Rio Grande do Norte, outra região. O sertão de Seridó. Que é que tem no meio que eu falei? O Ceará. Né? E o Ceará, coitado, já cobrou várias vezes no vestibular também, até na prova da UES, né? Que é coisa nossa. O Ceará tem 3 áreas impactadas. Uma delas abrange Sobral, que é o sertão da Irauçuba, né? Que pega aqui o nosso município. Tem outra que é o médio do rio Jaguaribe, a região de pecuária. E a campeã lá na parte centro-sul é o sertão dos Inhamuns. Essa aí é onde Itauá é a nossa capital, né, dos Inhamuns. Toda a região estão impactadas. Então isso é um processo antrópico. É o homem se matando a caatinga. Aí o aluno, e lá no Sahel, o que o homem fez de errado? Né? Lá a atividade, boa parte é o pastoreio nômade. Eles criam camelo, cabrito, bode, né? Que arranca a grama. Quando arranca a grama, o deserto avança. Esse é processo natural, com a ação do homem. Por isso que o termo é desertificação. For só o Saara, só o rio crescendo, era desertização. Na opção A, o aluno vê a palavra arenização. É outro termo, né? Que já caiu no vestibular falando de uma região do Brasil que está tendo esse impacto, que é o sul do país. Lá na minha terra, na fronteira com o Uruguai, o Rio Grande do Sul está virando deserto. Mas por que a resposta não é desertificação? O aluno deduz, né? Isso. Porque eu falei do clima. Só é desertificação em clima árido, semiárido ou subúmido. E o aluno aprende em sala de aula que o clima do sul é o subtropical. E lá chove todo dia. O sul chove bem por causa de que o nosso colega falou, o Alexandre. Quem é que manda chuva para o sul? Os rios voadores. Os rios aéreos que vêm da Amazônia. Uhum. Por isso que lá não é um deserto. Se tirar a Amazônia, ali vira um deserto natural. Porque pela latitude o Capricórnio passa por lá, né? Lá no sul do país. E é a zona de alta pressão, certo? Então, a arenização, se cobrarem, lembre da região sul, lá no Pampa, domínio das pradarias, onde também tem pecuária, tem criação de ovinos, que arranca grama, plantação de arroz, que fizeram muito lá no sul, ainda fazem, né? E lá está virando banco de areia, né? Que dá um cenário igual um deserto, mas lá chove, né? Por isso que lá tem muita vossoroca, cratera no solo. Alegrete, eu conheço lá a cidade, está virando um deserto lá. Viu? Pessoal, tudo indo embora. Igual aqui no sertão. Né? Igual no sertão. O impacto é o mesmo, certo? Interessante. Pronto, então marque aí desertificação.
Maravilha, professor Fernando. Mais uma revisão aí interessante. E você que está ligado aí, vem mais professor Alexandre falando aí de geografia agora, trazendo para a gente uma questão exigida no Enem 2016, não é isso, professor Alexandre? Exato, correto, né? Trata do bioma brasileiro. Também muito exigido, né? Muito exigido, que é o caso do Cerrado, né? O bioma do Cerrado. O enunciado nos diz o seguinte: o bioma Cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots da biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação. O conceito de hotspots foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, como objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Então, o texto ele fala de hotspot. Então, o que são hotspot? Né? Vale lembrar, contextualizar, que hotspot são pontos quentes do planeta, onde existe no mínimo 1.500 espécies endêmicas, e destas, 3/4 já foi embora, já deixou de existir. E no Brasil nós temos 2 hotspots, Cerrado e Mata Atlântica. Então, Mata Atlântica, conforme o professor Fernando falou agora há pouco, foi a primeira área do Brasil que foi devastada, primeira devastação de Mata Atlântica, retirada do pau-brasil. Após a retirada do pau-brasil, tivemos os ciclos econômicos, cana-de-açúcar, depois você teve o café, e hoje nós temos as grandes cidades, todas ali na faixa litorânea, região de Mata Atlântica, grande hotspot. E, se você for realista, nós vamos dizer que resta de 5% a 7% da cobertura original. Se for um otimista, diz que está entre 5% a 8% da cobertura original. Mas o ponto é que já foi embora da Mata Atlântica aproximadamente 90%, restando aí de 5% a 7%. E o Cerrado é o segundo hotspot, onde também você tem uma grande devastação. Diversas questões do Enem já perguntou qual o motivo da devastação dos ecossistemas brasileiros, especialmente o Cerrado. Aí você tem a expansão da fronteira agrícola, aquelas fronteiras agrícolas que o professor Fernando falou agora há pouco. Então, sobre o Cerrado, desses hotspots, ele diz o seguinte, o comando da questão: a necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa A. Então, qual é a causa da devastação, da exploração desse recurso? Letra A, intensificação da atividade turística. Letra B, implantação de parques ecológicos. C, exploração dos recursos minerais. D, elevação do extrativismo vegetal. Ou a letra E, a expansão da fronteira agrícola. Ao comentar o Cerrado em si, chegamos à conclusão que você tem como causa de sua devastação, de sua exploração, a letra E, o item E, a expansão da fronteira agrícola, onde você tem algumas marcas do Cerrado. Então, contextualizando um pouco o Cerrado, que está ali no centro-oeste, então você, aluno Santana, deve lembrar o clima do Cerrado, que é o clima tropical semiúmido ou tropical típico. Então, por quê? Porque ele está ali no interior do Brasil, no Brasil central. Nós temos 92% do Brasil que possui o clima tropical, 8% subtropical. E este tropical, 92%, vai apresentar variações. Na faixa litorânea, nós temos o clima litorâneo úmido. No Brasil central, tropical semiúmido. Nas regiões serranas do Sudeste, tropical de altitude. No sertão nordestino, muito cuidado com esta expressão. Não é no Nordeste brasileiro, é no sertão nordestino, que é o tropical semiárido. Vale lembrar. Por que não é Nordeste brasileiro? Porque vale lembrar que o Nordeste está subdividido. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Você tem a Zona da Mata, que é a faixa litorânea, com clima tropical litorâneo. Você tem o Agreste, que é a transição entre Zona da Mata e Sertão. E você tem o Meio Norte, que é a transição entre Sertão e Amazônia. Então, o interior do Nordeste, que é o sertão nordestino,
que é o tropical semiárido com vegetação de caatinga. E nós temos no norte o equatorial, quente e úmido. Aí o clima do Cerrado é o clima tropical, típico, primeiro semestre do ano chuvoso, segundo semestre do ano seco. O solo do Cerrado, apesar de desenvolver a agricultura, a agropecuária, especialmente a sojicultura, ele não é um solo fértil naturalmente, não. Você tem dois grandes problemas do solo do Cerrado, é a laterização e a lixiviação. É um solo ácido, que para o desenvolvimento da sojicultura na região, necessitou a aplicação de calcário para reduzir a acidez, que é um fenômeno, um processo chamado de calagem. E o Cerrado tem uma importância também porque ele é a caixa d'água do Brasil. Então, você tem no Brasil Central, no Planalto Central, e partindo dele nós temos as grandes bacias hidrográficas. Para o norte, você tem a bacia amazônica, a bacia Tocantins-Araguaia. Para o sul, nós temos do sudeste, para o sul do centro-oeste, nós temos a bacia Platina, com destaque ali para a bacia Paranaica. Para o leste, então você tem a bacia do São Francisco e as bacias litorâneas. E para o oeste nós temos o Pantanal Mato-Grossense. Então, partindo do Cerrado, você vai ter a nascente das grandes bacias hidrográficas brasileiras. E um grande problema do centro-oeste são as queimadas. Algumas vezes o Enem usou a palavra queimada não cíclicas. E eu costumo dizer para os nossos alunos em sala que você pode esperar que em meados de outubro em diante começam as queimadas no centro-oeste, especialmente na Chapada dos Veadeiros. Então, isso acontece devido não só das condições naturais, como também alguma ação humana, como é o caso das queimadas para o cultivo agropecuário. E o Cerrado, o centro-oeste, é uma região brasileira onde a industrialização ela é reduzida, e a industrialização que por causa do agronegócio e a industrialização existente lá está toda voltada para a agroindústria. Então, no caso, você tem a expansão da fronteira agrícola, que vem ser a responsável pela devastação ou pela agressão que existe neste hotspot brasileiro, que é o Cerrado. Maravilha, professor Alexandre. Haja aula de conhecimento de geografia aqui, muito bem. Santicast Enem, Geografia. Professor Fernando. Bom, terceira questão está falando fora do Brasil. Vamos partir aqui para, no verão, os continentes são transformados em centro de baixa pressão, enquanto no inverno eles são relativamente frios, se comparados com os oceanos quentes. Os continentes tropicais e os oceanos que circundam experimentam, então, uma inversão sazonal de direção de vento. A causa básica essencial desse fenômeno atmosférico é o aquecimento diferencial de grandes áreas continentes e oceânicas, variando com a estação. Este tipo de circulação atmosférica é mais envolvida no leste e sudeste da Ásia. Aí dá a dica para o aluno. Isso ocorre no leste e sudeste da Ásia. Porque na opção A, ele fala de El Niño. O fenômeno climático no qual o texto se refere é chamado de El Niño-La Niña. Isso aí ocorre no Pacífico Equatorial, região que pega aqui a América do Sul. Quando é o El Niño, ocorre um aquecimento da superfície da água oceânica, que lá tem uma corrente marítima fria, que é a corrente de Humboldt. Quando aquece a parte oceânica, os ventos são desviados para o oceano, que é que vai ocorrer com a Amazônia, o Nordeste, né? Seca, que para a gente já é ruim, né? Ela chove pouco, e pegar logo 5 anos seguidos de seca. E para o sul do país é muita chuva, acima da média, que lá chove bem, né? Quando é a La Niña, a opção B, né? É só inverter. A água do Pacífico começa a esfriar. E esse ano está previsto para cá a La Niña. Já foi dito nos jornais, né? Isso é bom para o nordestino. Isso é bom. Porque a pressão vai aumentar e vai vir muita chuva para a Amazônia, acima da média, e para o sertão. Vamos torcer que caia água para encher açude, né? Pronto. E para o agronegócio, o centro-sul, é seca. Calamidade, né? Aí implica aí na segurança alimentar do planeta. Tudo bem, mas aqui fala do leste, do sul da Ásia, onde tem ali, por exemplo, a Índia, que é um dos países que mais chove no mundo, com a Colômbia, que é a campeã, né? Mas no leste asiático, no sudeste, a Índia é a campeã.
Chega a chover por ano uma faixa de 12.300 milímetros por ano. Aqui na Amazônia chove até 3.000. E lá dá 12.000. Uma colômetro chega a 13.000, né, de água por ano. Então, o que é que está havendo lá? Quando ocorre o verão no sul da Ásia, verão ocorre quando? Porque realmente o Enem bota uma data, né? Vamos fazer análise qual é a estação do ano. Então, é no meio do ano, que no Brasil é inverno. É só aluno inverter, não é? Então, se falar meio de julho, enchente na Índia, né, é porque lá está no verão. Então, o que é que ocorre? A pressão é bem menor. O que é que vai ocorrer? Para onde é que vai ter chuva, né? Da pressão alta, que é o Oceano Índico, que banha o sul, levando água para a Índia, que é a parte continental. Quando é inverno, ocorre o inverso. A gente vê isso aí também na física, né, Bruxelas? Sim. Sobre as brisas. Com certeza. Uma vez eu estava na sala de aula explicando brisa, que era no Enem, e eu passei na sala de física, o professor explicando essa matéria. Exatamente. Viu? Brisa marítima. É o mesmo mecanismo da física, né? Legal. Durante o dia e durante a noite. Isso. Só que lá a questão é a estação do ano. Sim. Inverno, verão. Então, no inverno, o continente lá da Índia fica com seca, que vai chover no Oceano Índico. Isso aí é chamado de quê? Chuva de monções, certo? Que é a resposta. São as monções da Ásia, que é aquele vento quente que sai do Índico e vai para o continente. Lembrando, nas aulas de história até, né, que Napoleão perdeu guerra porque não sabia a geografia da região. Invadiram a Rússia no inverno, que torna mais frio que é a parte litoral. Né? E Napoleão... tivesse estudado o clima, né? Tinha Napoleão também feito a diferença. Napoleão e depois o Hitler, né? Uhum. Fizeram o mesmo erro geográfico, certo? Então, estudaram geografia, não? Exato. Né? Faltou aula nesse Faltou aula. Faltou aula, não pode perder aula, não. Gasear a aula. Você vai perder uma guerra porque perdeu uma aula. É verdade. Né? Geografia, né? Exatamente. Então, geografia é a arte de fazer a guerra. Muito bem. Né? Muito bem. Bom, então marque aí monções. E aí, já caminhando aqui para a nossa reta final, o professor Fernando trouxe até uma questão de bonificação. Dá tempo a gente resolver rapidinho. Questão número 4 aí do professor Fernando. É sobre energia e impacto. Eu vou ler aqui até o enunciado, professor. A energia hidrelétrica pode ser considerada uma fonte de energia limpa, uma vez que sua obtenção não envolve queima de combustíveis fósseis e, consequente, poluição atmosférica. No entanto, impactos ambientais negativos envolvendo a construção das barragens podem ser apontados, por exemplo, professor Fernando. Bom, o nosso país tem uma riqueza em usinas. Nós temos a segunda maior do mundo. Perdemos o título para a China, né? Com as Três Gargantas, que eu até na prova agora da US, esse assunto. Isso, né? Exatamente. O US perguntou qual é o rio, né? O Yangtze-Kiang, o Rio Azul. Bom, então quando se faz uma usina, você barra o percurso da água. A forma de relevo tem que ser planáltico. Rio de planície só serve para alagar, entendeu? Espalhar água. E para represar a água, para mover a turbina, tem que ser água na vertical. É o peso da água que move a turbina. Então, para fazer uma usina, por exemplo, a Bahia já perdeu 4 cidades. Remanso, Casa Nova, Piramacá e Santo Sé. Para fazer uma barragem chamada Sobradinho. Né? Então, o que é que fica? Quando você represa a água, ela alaga, cobre a cobertura vegetal. Destrói fauna e flora, né? Esse que é o impacto. Além de cobrir com água, né, aquela planta ela vai fermentar. Ela vai lançar na atmosfera metano. Ela polui também. Né? Decomposição, como foi aquela famosa usina Tucuruí, no Pará, muita madeira ficou debaixo d'água. Depois de mais de 20 anos, eles foram buscar essa madeira. Estava perfeita ainda, porque é madeira de lei, né? Madeira nobre. Deu para salvar um bocado de madeira ainda. Agora, além de alagamento, vem a cobertura da floresta nativa, não esqueça disso. Então, na opção aqui nós temos o quê? Né? Lixiviação, assoreamento, desanização, terraçamento, desmatamento. Olha, lixiviação, assoreamento, desanização, terraçamento, desmatamento. O que vai ocorrer? Desmatar para fazer a tal usina. Né? Verdade. Exato. Então, é impacto ambiental. É óbvio, né? Bom. Nós estamos aqui também, rapidamente, com o raio-x do Enem, o professor Alexandre até citou, nosso aluno do Colégio Santana está com o material do SAS, que é o nosso parceiro educacional, que dispensa comentários, está entre aí os melhores do país, né? E ele traz um material interessante
sobre o percentual dos assuntos que mais caem, né, que mais tem caído no Enem. E disparado aqui com 6,8% aproximadamente, nós temos urbanização, depois nós temos agropecuária, depois desenvolvimento econômico, um percentual já relativamente médio, ruralidade também, geopolítica e relações internacionais, e aí já caindo mais um pouco no índice de percentual de exigência do Enem, geomorfologia, migrações, interpretação de mapas, que já foi um forte do Enem, hoje, né, tem reduzido um pouquinho, né, professor Fernando? A cartografia no geral, né? Sim, exato. É. E aí vem climatologia, que caiu também um pouco, geologia, globalização e desenvolvimento técnico-científico, hidrografia, muito pouco. Nós não estamos aqui afirmando que não vai ser exigido. Isso aqui é somente um estudo, através do SAS, em termos percentuais do nível, da quantidade de questões e o nível de exigência da prova. Nós temos impactos de interação humana e meio ambiente, e o assunto que menos tem caído aqui é população e demografia, segundo o raio-x do Enem, né? Não sei se os professores querem rapidamente, em 2 minutinhos, comentar. Já houve censo demográfico, né? E o Enem não cobra. Exatamente, né? Mudou a cara do Brasil. Isso. E isso favorece mais esse sistema. Né? É verdade. Isso é importante porque esse material, inclusive você que é aluno do Colégio Santana, né, e tem esse material à disposição, o raio-x, importante nessa reta final, nesses últimos momentos, né, de estudo, você também dê uma olhadinha e, se for para priorizar a resolução de questões, priorize mais dessas áreas que o Enem existe, não é isso, Alexandre? Exatamente. Então esse é o momento de revisar. Então, naquela preocupação de ter conhecimento novo. Isso, exatamente. É reforçar o que já ao longo, né, desses 3 anos, Perfeito. em especialmente a terceira série, Isso. reforçar o que foi aprendido e resolução de questões, priorizando este assunto que mais cai. Eu costumo dizer para os meninos, não adianta bater o martelo. Tem que acertar o prego certo. É verdade. Eu gostei da analogia. Para a gente concluir, eu gostaria das palavras finais. O que é que vocês acham aí do que vai acontecer mais ou menos nessa prova de domingo? E aí também, o que é que vocês desejam para o nosso querido aluno Santana, que esteve conosco durante o ano? Professor Alexandre, suas considerações finais. Pronto, que é o nosso querido aluno Santana. Queria dizer que tenha toda a confiança, porque ao longo destes anos, você teve aqui uma preparação confiante. Então, tenho certeza que a equipe de professores do Colégio Santana então, prepara mesmo para valer. Nós temos o material de excelência, então, o SAS, e nós temos aqui uma equipe de professores que realmente faz jus ao nome que o Colégio Santana leva então, na cidade de Sobral. Fique confiante e tenha certeza que uma boa preparação você teve. Agora chegou a hora de você colocar no papel toda essa preparação que você adquiriu durante esses anos. Muito bem, professor Fernando, suas considerações finais. Nós passamos o ano todo preparando o aluno para esse momento. O colégio forneceu aula extra, aprofundamento. Dia de sábado nós tivemos aqui várias vezes, né? Então, o que falta agora? O aluno mostrar o que ele aprendeu. Né? Se ele teve esforço, ele dedicou-se ao estudo, ele vai ter sucesso. Com certeza. E isso nós fizemos nossa parte. Muito bem. Como diz o nosso ditado nordestino, a gente vai colher o que a gente plantou, não é isso? Exato. Então, obrigado pela sua companhia, querido aluno, em especial você do Colégio Santana. Uma boa noite, uma noite restauradora e que venha o Enem.